Meus irmãos, uma alegria. De fato, quando eu recebi o convite, eu fiquei assustado, porque eu disse, já há 16 anos que eu vim aqui. Na verdade, eu vim na organização da igreja, né? E o reverendo Diego estava me lembrando que vocês estão comemorando, contando também com 5 anos de congregação, né? E mais 11 de organização. Não obstante a isso, é um tempinho já, né? 11 anos. Eu tive o privilégio de pregar aqui na organização da igreja, né? Então, louvado seja Deus por essa bênção de estar aqui e também de ter o reverendo Diego como amigo, né? Então, ele sempre muito empático, né, com a gente, e fico feliz também com as palavras que aqui foram ditas. Quem é bom de fato é ele, né? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vocês vão me acompanhar do versículo 34 ao versículo 38. Marcos 8, 34. Vocês me acompanham aí, por favor, na leitura do texto. Leiamos então. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai de amor, te bendizemos por esse momento tão precioso, gostoso, que podemos entoar cânticos em louvor ao teu nome. Muito obrigado por esse privilégio de não apenas cantar louvores, mas o privilégio de termos motivos para cantar os louvores. Que a tua fidelidade, o teu amor, graça, misericórdia para conosco. E por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado. Em especial no dia de hoje, queremos agradecer por mais um ano de existência desta igreja. E porque estamos aqui, ó Deus, em gratidão, comemorando esse dia, mas com os olhos voltados para os teus grandes feitos. O Senhor é que tem sustentado os irmãos aqui, reverendo Diego, o conselho desta igreja, toda a sua liderança, cada membro congregado. Muito obrigado, Senhor. Nos fala ao coração por misericórdia e por graça. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na cidade de Antioquia, essa história todos nós conhecemos, né? Os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Os discípulos de Jesus Cristo, seus apóstolos, foram chamados pela primeira vez de cristão no capítulo 11 de Atos, está lá registrado, né? O fato é, e a grande verdade é que com o passar do tempo, essa expressão cristão e o significado dela, né, tem perdido a sua força com o passar do tempo, né? Então hoje, para você dar ênfase num verdadeiro cristão, eu já estou dizendo, né? Tem que dizer que é verdadeiro. Esse verdadeiramente é um cristão, né? Então você tem que trazer uma outra palavra para dar força. Um cristão autêntico. É um cristão crente. Redundância, né? Mas isso é fato. Então a gente não pode se iludir muito com o crescimento de números de igrejas. Ou igrejas crescendo em números, né? Grandes igrejas. Então, às vezes, o impacto que essas igrejas têm causado na sociedade é ínfimo.
Meus irmãos, por incrível que possa nos parecer, a gente ouviu também da boca de um sul-coreano, onde vocês sabem, já devem saber, que as maiores igrejas evangélicas são lá Coreia do Sul, perdão, obrigado. Da Coreia do Sul, né? Então, igrejas que têm milhares de membros, né? 13 mil membros, 10 mil membros, 25 mil membros, né? E no governo sul-coreano também tem muitos evangélicos. Eu vi da boca de um desses irmãos sul-coreanos que o impacto lá não é como se esperava, mesmo tendo cristãos lá na política. Em se tratando de Brasil, nem se fala, né? Você entrou na política, se corrompe, infelizmente. Obviamente que isso não é regra geral, né? Mas eu quero trazer os irmãos aqui, voltar os meus olhos para esse pequeno impacto que, de fato, nós causamos na sociedade. Porque nós não vivemos verdadeiro cristianismo. Se cada um de nós desse um verdadeiro testemunho onde está posto, em casa, com a família, a vizinhança, no seu trabalho, nós não precisaríamos gastar muito com a evangelização, com a missão, com o trabalho de evangelização, porque o impacto que cada um causaria ali onde está seria muito grande. E com certeza as nossas igrejas seriam maiores, nós não teríamos dificuldade de convidar alguém para vir à igreja, e esse alguém vir à igreja, porque observa a nossa vida e se volta para nós com reconhecimento de que, de fato, ali existe um verdadeiro cristão. O fato é que a gente precisa resgatar a força dessa palavra. Porque os cristãos lá, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristão, por serem seguidores de Cristo, é fato, mas também por se assemelharem a Jesus. Como ele bem disse, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, eles foram reconhecidos também pela forma de viver. Muito bem. Quanto ao texto que nós acabamos de ler, um pouquinho antes, nós vemos uma conversa de Jesus Cristo com os discípulos, e que Jesus Cristo falou em sofrer muitas coisas, ser rejeitado e morto. E Pedro, então, o repreende, né? Talvez Pedro estivesse pensando o seguinte: Senhor, não fale nisso não, porque ser cristão, né? Está seguindo o Senhor, então é só coisa boa. Então não fale em sofrimento. Então Pedro talvez estivesse estranhando esse sofrimento, mas Jesus reprova essa colocação de Pedro, né? E aí então, o que nós percebemos, irmãos, é que na sequência dessa fala de Jesus Cristo, ele diz aqui quem são de fato os verdadeiros cristãos. Quem são, de fato, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? E aí eu quero, então, me deter aqui com vocês sobre o seguinte tema: o verdadeiro discípulo de Jesus é identificado por suas posturas de compromisso ao Senhor. Nós somos identificados como verdadeiros cristãos pela nossa postura de compromisso. E aqui eu quero abrir um parênteses já para fazer uma colocação, porque não sei se vou lembrar fazer lá um pouquinho mais na frente. Vocês já pensaram o impacto que às vezes você pode causar na sua vizinhança, nos parentes, né, nos amigos, que às vezes, por exemplo, alguns irmãos aqui ou irmãs devem ter o cônjuge que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E todos nós sabemos o quanto é difícil ser cristão em casa, né? Porque a gente tira a máscara e ali a gente mostra quem de fato nós somos, né? A gente fica tão acostumado a viver com máscaras que a gente às vezes nem se preocupa tanto em casa como nós de fato somos, e as pessoas vão perceber, e alguns devem até ter dito para você: e é assim? Depois é cristão, é um pregador. Onde é que está o seu cristianismo, né?
É alguma forma de a gente agir ou mesmo de reagir, né? Mas às vezes nós causamos um pouco impacto, um exemplo bem prático. O dia de amanhã é o dia que nós entendemos ser o dia do Senhor. Esse é um dia que nós devemos dedicar ao Senhor. Se a sua igreja se reúne domingo de manhã, nós devemos ir à igreja domingo de manhã. Às vezes tem uma atividade à tarde, mas também à noite a igreja se reúne. E normalmente o que nós vimos, ou o que nós fazemos, eu escolho um horário para ir. Às vezes você está se arrumando para ir para a igreja, chega um parente no domingo. Ele diz que ia almoçar naquele dia na sua casa e chega para o café. Aí você não vai à igreja, porque vai fazer sala para o seu amigo ou parente que chegou. Você pensa que está causando um impacto positivo para eles, porque recebe bem? Na verdade, você está causando um impacto muito negativo na relação você e Deus. Porque você não está tomando aquele momento como uma prioridade para você. Então você diz, olha, a casa é sua, fica aí à vontade que eu agora vou para a igreja. Veja que impacto você vai causar. Ele pode até estranhar e comentar entre eles. Poxa, a gente chegou e ele vai sair. Vocês quiserem me acompanhar, vamos, né? E até convida. Mas esse é um impacto negativo que você causa, porque você está mostrando para ela que está na igreja e seguir os caminhos do Senhor não é a coisa principal da sua vida, e que às vezes você diz isso até de palavras, mas na prática não é isso que acontece. Mas vamos ao texto. O verdadeiro discípulo de Jesus vai mostrar aqui posturas que vai identificá-lo como realmente um seguidor do Senhor. A primeira delas, Jesus deixa tudo muito claro no texto, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira postura que nós devemos ter, é a postura de renúncia. Precisamos deixar algo. Então, Pedro aqui, certamente, que, como disse um pouco no texto anterior, os versículos anteriores, ele aconselha Jesus Cristo, né? Aqui, a ter compaixão de si mesmo, e a lição que Jesus Cristo dá a ele é que ele não tenha compaixão de si mesmo, mas pelo contrário, né? Ele deve renunciar a si mesmo. E aí Jesus acrescenta: quem quiser salvar a sua vida neste mundo aqui, inclusive dedicá-la à própria vida ao pecado, perdê-la. O que vai perder? Perder o mundo por vir, a vida eterna. Quem perder, ou seja, quem renunciar a esta vida aqui, por amor de Cristo, achá-la-á, ou seja, ganhará a vida no mundo por vir, que seria a vida eterna. Ou seja, Jesus propõe aqui, aqueles que querem segui-lo, uma vida de renúncia. Lucas fala, que é o texto paralelo a este aqui, vai falar que essa renúncia tem que ser dia a dia. Isso chama a minha atenção e deve chamar a sua atenção também, de que a caminhada cristã, ela não é conquistada de uma vez só, mas nós devemos vivê-la diariamente. Nós somos tentados diariamente a fugir dos caminhos do Senhor. Somos tentados a nos acomodar diariamente. O que muitas vezes você pode entender ser a vida cristã normal, não é. Por exemplo, você começa a conviver com um novo convertido que ele só quer estar na igreja. Eu me lembro que um novo convertido na minha igreja, quando eu fui pastor lá em Parnaíba, no litoral do Piauí, ele queria: pastor, por que não tem trabalho todos os dias? Né? Como é que a gente vai explicar isso, né? Que às vezes você tem só na quarta-feira já o culto de oração e doutrina, porque era terça e quinta, botou só quarta ou dois, né? E é um gato pingado. E aí, se você dizer para essa pessoa: olha, se nem no domingo o povo vem, como é que a gente vai abrir a igreja durante a semana, né? E eu até para atendê-lo, a gente ia todas as manhãs orar na igreja. Todas as manhãs. Esse membro em específico, ele era capitão dos portos da Marinha, né? E ele passou 2 anos sem frequentar uma igreja porque estava em alto mar. Então, quando ele chegou com sede de estar na igreja, né? E às vezes a gente diz assim, né? Se não disse para a pessoa, disse para outro: esse fogo vai baixar.
Então, aquilo que nós consideramos, às vezes, como a vida cristã normal, nós estamos nivelados por baixo. Não há mais alegria, não há mais prazer de estar na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer em ler a palavra de Deus. Entra pela madrugada lendo a palavra de Deus, orando, de joelho, no seu quarto, porta fechada, buscando a face de Deus. Essa vida normal do cristão nós não vivemos mais. Então, o texto vai dizer aqui que nós devemos negar a nós mesmos dia a dia. Sempre tem alguma coisa a mais que quer controlar a nossa vida. Pensemos um pouco, por exemplo, na vida do estudante, né? Ele está aqui, vem para a igreja e tal, aí começa a se preparar para poder fazer o Enem, diminui a vinda à igreja, né? Começa a ir para a faculdade, diminui a vinda à igreja e o envolvimento com as coisas da igreja. Aí dá mais tempo para o namoro, e depois casa, e depois quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí vive a vida cristã saudosista. Eu fazia isso, fazia aquilo, lá no meu tempo de jovem eu fazia isso e aquilo, já pendurou a chuteira, foi cedo. Ao contrário do que a Bíblia diz, que o justo na velhice ainda dará muitos frutos, né? Então nós não temos mais esse desejo de deixar as coisas por amor a Cristo. Nós nos envolvemos tanto com projetos pessoais que não há mais espaço para Deus. Jesus Cristo, ao interrogar um jovem, ou conversar com um jovem, né, rico, ele disse, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele era dono de muita riqueza, preferiu a riqueza do que a Cristo. Então ele não foi capaz de renunciar tudo por Cristo, né? Nós bem sabemos que quando nós renunciamos por Cristo, Ele nos dá muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Jesus, certa ocasião, também lembra lá em Mateus 6, 21, que porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o tesouro, ali estará o nosso coração. Então, sempre é bom a gente rever essa questão da renúncia, né? Dia a dia, renunciar diariamente. Sempre bom a gente rever isso, né? Como é que está a minha vida com o Senhor? Eu tenho de fato deixado as coisas por Cristo ou eu tenho me envolvido muito menos com as coisas de Cristo e tenho envolvido muito mais com as coisas do mundo, com os nossos projetos pessoais? Jesus, certa ocasião, lá em Lucas capítulo 9, de 57 em diante, ele põe à prova alguns dos seus seguidores, né? Então, o primeiro, Jesus mostra a dificuldade de segui-lo. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir, mas pense, reflita. Ele não promete conforto. Quanto ao segundo, ele disse, quando Jesus chama, ele diz assim, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele estava querendo pegar a herança do pai para depois seguir a Jesus Cristo. Eu agora posso seguir a Jesus Cristo, porque então eu peguei essa herança. Mas Jesus se agrada daquele que não olha para trás. Aquele que olha para trás, arrependido do que deixou, né? Esse não é digno do reino. Meus irmãos, o que acontece é que hoje nós estamos querendo adaptar o cristianismo ao nosso estilo de vida sem renúncia. Um cristianismo barato. E ser crente hoje também é moda. Você vai no centro da cidade, você pensa assim, que houve lá um avivamento. A linguagem de todo mundo do camelô é evangeliquez. Que bênção, irmão, vem para cá e tal, etc. E você, pronto, aqui só tem crente, né? E metendo a mão no seu bolso, levando o celular e por aí vai. Mas a linguagem é cristã. A linguagem todinha do cristão, né? Eu me lembro que muitas vezes isso acontece, né? Então, hoje é moda você viver o cristianismo. Mas o que o Senhor está dizendo é que nós precisamos dizer não à corrupção, à orgia, à prostituição, à infidelidade, à idolatria, né? Dizer não a si mesmo, ao nosso egoísmo, né? Aos interesses próprios e pensar na causa de Cristo. É bom a gente lembrar aqui que no Mateus 19, 29, nos lembra,
Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. No texto paralelo a esse, o de Marcos vai dizer: aquele que deixar tudo por amor de mim, terá aqui nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então é importante lembrar disso, que quando nós renunciamos por Cristo, nós somos recompensados. Obviamente que como pecadores que somos, nós nos apegamos muito às coisas daqui. E nós vamos nos deixando levar pela natureza pecaminosa que temos, vamos nos deixando levar pelas coisas do mundo, e nós vamos deixando o reino de Deus de lado. Aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, esse não é digno de mim. Pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim, como está lá em Mateus capítulo 10, no versículo 37. Mas a outra postura de verdadeiros cristãos, que a palavra nos diz aqui, é que tem que tomar a cruz. Primeiro, Jesus fala sobre renúncia. Jesus Cristo está falando agora sobre sofrer resistência, perseguições, dificuldades que nós vamos enfrentar pelo fato da gente abraçar a fé em Cristo Jesus. Não vamos viver uma vida cristã um mar de rosas, não. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos são da nossa própria casa, o próprio Jesus Cristo diz isso. Então nós vamos ter resistência das pessoas por causa do Evangelho. Precisamos arcar com os ônus, não apenas com o bônus, com as perdas, com as consequências de termos recebido a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É bem provável que alguns de vocês aqui sejam rejeitados pela família de vocês, porque vocês viviam muito bem em harmonia quando todos eram de uma só religião, e agora você recebe Jesus Cristo e você começa então a sofrer algum tipo de perseguição. Imagine lá nos países onde os muçulmanos reinam, né? Que as pessoas às vezes são até perseguidas e mortas porque receberam Jesus Cristo. Não é fácil. Só mesmo a obra do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Então nós precisamos ter essa disposição ativa de sofrer por Cristo e sofrer também com Cristo. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Portanto, nenhum valor, ou seja, nenhum dinheiro ou valor material pode comprar a minha e a sua alma. Nós precisamos estar dispostos a tomar a nossa cruz. No verso 38 aqui do texto que a gente leu como base, diz o seguinte: porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem vai se envergonhar dele também, quando vier na glória do seu Pai. Então, envergonhar-se de Cristo é exatamente você esconder a Bíblia. A gente, por exemplo, dificilmente encontra num consultório médico alguém lendo a Bíblia. Ninguém quer que as pessoas descubram que nós somos evangélicos, né? Então, nós temos gente que nós somos capazes, irmãos, de passar 4, 5 anos numa banca de faculdade e ninguém descobrir que a gente é cristão. No trabalho também, a gente não se mostra cristão. Obviamente que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes, né? Como as pombas, né? Ou como as serpentes. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A gente não precisa se expor. Precisamos dar um testemunho, sim. E você sabe que diariamente no seu trabalho você é desafiado a manter-se fiel a Cristo. Porque o nosso sistema está corrompido. Então você é forçado a mentir, a enganar, a esconder. Você é levado a fazer isso. E às vezes para você manter o trabalho, você tem que se submeter a isso, né? Isso precisa ser repensado. Então nós precisamos, de fato, lembrar que há uma necessidade, sim, e sendo discípulo de Cristo, tomar a nossa cruz. A palavra de Deus diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Então, se está tudo muito calmo com você, precisamos rever. Será que eu estou, de fato, levando o Evangelho até as últimas consequências? Coisas que nós precisamos lembrar sempre. Portanto, meus irmãos, é na fidelidade ou na nossa infidelidade durante a perseguição que o cristão é conhecido, ou o caráter do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor de Jesus é conhecido. Se somos, de fato, fiéis ou se temos sido infiéis. É bem verdade que quando nós optamos pela fidelidade a Deus, nós pagamos um preço alto. Nós vamos para a cova dos leões. Nós vamos para a fornalha acesa 7 vezes mais. Quando nós queremos, de fato, viver o cristianismo verdadeiro. Lá em Hebreus, no capítulo 11, vai nos lembrar, a partir do verso 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, afligidos e maltratados. É bem verdade que no nosso contexto brasileiro, a perseguição ela não é tão ferrenha, né? Talvez um pouquinho antes lá dos nossos avós eram maiores, especialmente dos católicos romanos, né? Mas nós sabemos que existe vários tipos de perseguições. E ultimamente tem aumentado também as perseguições. E a gente sabe que em outros países essa perseguição já vem acontecendo há muito tempo. Mas saibam que as pessoas têm tido uma certa resistência ao Evangelho, alguns têm tido ojeriza aos evangélicos também, mas nós também temos outros tipos de perseguições que nos levam a negar a nossa fé. O status quo, como eu falei há pouco aqui, né, o contexto em que a gente está é de muita corrupção. Então é muito normal, natural, você levar alguma coisa do seu trabalho para casa, o horário do trabalho, você que vendeu aquele horário, você usar para outras coisas. Tudo isso são atos de desonestidade da nossa parte. Quando a gente, no horário do trabalho, nós estamos olhando celular, podendo produzir mais. É o que a palavra de Deus nos chama a atenção, que aquilo que nós estamos fazendo, não vamos fazer às vistas, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Não é para o nosso patrão. Mas ali nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo, nas oportunidades que nós temos de provar e mostrar que, de fato, somos cristãos, a gente tem negado a nossa fé. Como disse há pouco, os nossos inimigos são das nossas próprias casas. Tomar a cruz é tomar consciência que nós vamos sofrer algum tipo de perseguição, não vamos desistir de Cristo, não vamos abandonar a Cristo, não vamos negociar a nossa fé. Jesus Cristo, quando fala da parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de solo. Quero chamar a atenção para um deles, que é quando ele diz o solo rochoso, né? A semente é lançada, ela germina, a árvore, a planta começa a crescer, mas depois seca com o sol, porque ela não tem, a raiz não consegue se aprofundar muito para pegar os nutrientes e também a água, né? E aí ele faz a aplicação. Ele diz assim: os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, não serão, então, discípulos de Cristo. Solo rochoso, recebe a Jesus com alegria, mas quando vem as perseguições, a primeira coisa que faz é abandonar a fé. Jesus nos lembra lá em João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, tomar a cruz é algo natural do cristão. Nós vamos sim sofrer
algum tipo de perseguição por causa do Evangelho. Quando dizemos ser crente em Jesus Cristo, nós vamos sim. Hoje uma palavra que se usa muito é cancelado, né? Fulano vai ser cancelado. Às vezes, num grupo de faculdade, que quase sempre os trabalhos são em grupo, né? Você convive com eles, quando você demonstra a sua postura, a sua posição, quando você expressa essa posição, as pessoas começam a lhe escantear. Aquele grupinho que você estava no meio, que brincava, que contava piada, e aí quando eles sabem que você é cristão, que você começa a se posicionar, aí eles lhe cancelam. É o preço que a gente paga pela fé em Cristo Jesus. Eu queria ler ainda um outro texto que está em Hebreus 10, a partir do 32. Hebreus 10, 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos daqueles que abandonam a fé. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Negar a fé para não sofrer as consequências. Negar a Cristo para não sofrer as consequências. Ele está dizendo que é bem-aventurado quem não achar nele motivo de tropeço. Lucas 7, 23. Por fim, a terceira e última postura do verdadeiro cristão é seguir a Jesus. Uma consequência lógica, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Pode parecer uma coisa tão simples, né? Você vai encontrar em João capítulo 6, muita gente, uma multidão acompanhando Jesus Cristo. Mas quais são as implicações de seguir a Jesus Cristo, de seguir a Jesus? Isso certamente acontece que precisa que eu e você recebamos de fato a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém segue a Jesus se não tiver recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É a mesma coisa que vir após mim, Jesus falando aos discípulos: vinde após mim e aprendei de mim. Conhecer Jesus e aprender de Jesus Cristo. Portanto, seguir a Jesus é se submeter ou aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Como bem Jesus Cristo fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Como falei há pouco, João 6, uma multidão acompanhava Jesus. Quando Jesus chama essa multidão ao compromisso, ele diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. A Bíblia diz que eles disseram assim, é muito duro esse discurso. Jesus estava dizendo em outras palavras: vocês estão me seguindo, mas eu quero que vocês se comprometam comigo, que vocês me recebam como Senhor e Salvador das suas vidas. E muitos abandonaram por achar que o discurso era muito duro. É quando Jesus volta para os apóstolos e diz: quereis vós abandonar-me também? Ele diz: para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Seguir a Jesus Cristo. Meus irmãos, lá em João 10, Jesus vai lembrar que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Acompanhar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. O discípulo de Jesus Cristo, depois de segui-lo,
e depois de conhecê-lo, em Atos capítulo 4, eles vão lembrar lá: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Seguir a Jesus é recebê-lo como Senhor, Salvador da sua vida, mas é também recebê-lo como Senhor, que é o que provavelmente, o que eu disse aqui, a maioria de vocês não é novidade, receber Jesus como Salvador. Mas há uma outra implicação de seguir a Jesus Cristo, é recebê-lo como Senhor. E essa implicação significa se submeter à sua vontade, estar disposto mesmo a obedecê-lo. Voltando aqui ao dia de amanhã, o dia do Senhor. É o dia que o Senhor pediu da gente. E às vezes quer a bênção de Deus, mas não quer ser obediente a Deus. Se você diz amar a Deus, mas não guarda a sua palavra, você está mentindo, você não é discípulo de Jesus Cristo. Sejamos diligentes, irmãos. Nós já ouvimos a palavra de Deus muito. Eu não vou dizer demais, porque nunca é demais ouvir a palavra de Deus, mas o suficiente para viver uma vida de obediência. Mas o que nós ouvimos entra no ouvido e sai no outro. E a gente não procura praticar. Interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, vocês já deveriam ser mestres, ainda há necessidade que alguém vos ensine. Então nós demoramos muito para amadurecer. Então, ter a Jesus de fato como Senhor é Ele sentado no trono. Eu me lembro de uma peça teatral, uma vez que os jovens lá da igreja fizeram, eu achei muito interessante. Porém, essa peça, ela está em interrogação. Sabe por quê? Porque a principal, a artista da peça, né? O principal personagem da peça, a peça sabe o que era? Era sentado num banco. Você já deve ter visto, né? E aí Satanás chega querendo empurrar a pessoa do banco, né? Querendo o lugar do banco. Perdão, Cristo, né? Querendo tomar o lugar do banco, tomar o centro da vida dela, e ela não querendo deixar. Depois de muita luta, ela deixa Cristo sentar no trono, né? No banco, no centro da vida dela. Quando eu disse que está em interrogação, é porque essa jovem está se preparando para casar com um rapaz que não é temente a Deus. Eu remeti logo essa peça lá, 10 anos atrás essa peça foi feita. Entre aspas, né? Cristo perdeu na queda de braço. Ela está preferindo sentar no trono. E é o que está acontecendo com muitos de nós aqui. Cristo não é o centro da nossa vida. Ele não é o Senhor da nossa vida. Seguir a Jesus Cristo significa Ele ser o Senhor da nossa vida. E nós muitas vezes não obedecemos, não nos submetemos a Ele. Estamos seguindo qualquer outra coisa, menos a Cristo. Vou abrir um parênteses aqui. Eleições, tema muito delicado. Lembra do que eu falei no início sobre testemunho? Que força nós cristãos temos para pregar o Evangelho se nós já nos expomos nas redes sociais e nós estamos degradando nas redes sociais, e as pessoas sorrindo, e o próprio Satanás sorrindo e dizendo: olha os cristãos aí, como é que eles estão lidando um com o outro. E isso tem atingido a igreja de cheio, que as pessoas estão se expondo demais, e o partido político, as ideologias de um e de outro, está mandando, controlando as nossas vidas, dividindo as igrejas. É uma prova evidente de que Jesus não está no centro. Não estamos seguindo a Jesus Cristo de fato,
tendo a Ele como Senhor das nossas vidas. Estou dando um exemplo, esse exemplo, mas por muitos outros motivos nós temos sim deixado que Cristo não assuma o controle das nossas vidas. A pergunta aqui, no texto que a gente leu como referência: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não estamos sendo capazes de renunciar, de negar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. Estamos ocupando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com aquilo que não é de Deus. Porque Jesus falou estas palavras aqui e lançou esses desafios a eles. Discípulos compromissados, Jesus Cristo não quer. Jesus não quer pessoas descompromissadas na sua obra. Ele tinha uma grande obra para estabelecer. Ele queria estabelecer o seu reino e salvar vidas. Para isso precisa de gente comprometida com ele. Ele não queria pessoas com quem ele jamais pudesse contar, que não seriam capazes. Ele queria pessoas que não seriam capazes de desistir. E o desafio agora é meu e seu também. Nós temos um nome a zelar. Nós dizemos ser filho de Deus, levamos o nome de Deus, somos servos de Cristo, mas na verdade nós não estamos conseguindo viver o cristianismo na sua integridade. Cristo é o nosso exemplo de renúncia. Em João 4,34 ele vai lembrar: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos devem seguir o exemplo de Jesus Cristo, pois no seu nascimento, sua vida e morte são todos um ato contínuo de renúncia que nós vamos observar na vida de Jesus Cristo. Assim mesmo se humilhou, saiu do seu trono de glória e veio aqui para habitar conosco, foi à cruz, deu exemplo de humildade, se submeteu ao Pai durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. Há uma pergunta, meus irmãos, em Lucas 12, 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Voltando ao nosso início lá. Muitas igrejas, muitos cristãos, entre aspas, pouco impacto. Eu me lembro de uma fala de Billy Graham, conhecido como um grande evangelista norte-americano, já morto, né? Billy Graham disse que nós estamos precisando mais de verdadeiros cristãos do que de mais cristãos. Para a gente causar um impacto na sociedade positivo, precisamos mais de verdadeiros cristãos do que de mais cristãos. Muitos cristãos é uma faca de dois gumes. Podem causar muito impacto positivo, mas na nossa realidade o impacto negativo está sendo muito maior, porque muito mau testemunho dos cristãos, ou dos que dizem ser cristãos. Portanto, eu queria fazer aqui no finalzinho umas poucas aplicações da nossa fala aqui, meus irmãos. O que devo fazer? Ou seja, qual é o meu dever como discípulo de Cristo? Eu devo pensar mais no reino de Deus do que em mim. Não devo, segundo as Escrituras, pensar em mim mais do que convém. Devo me dedicar mais ao reino e me envolver mais no reino do que mais nos meus projetos sociais, meus projetos pessoais. Quanto tempo eu tenho dado à causa de Deus e ao próprio Deus? O que devo fazer? Receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está aqui, que ainda não abraçou a sua fé em Jesus, receba-o, porque só assim você se tornará um dos seus discípulos e pode garantir assim a sua vida eterna. O que é que o Senhor Jesus quer que eu seja, né? Devo ser um verdadeiro discípulo de Jesus, capaz de pagar o preço de um discípulo comprometido. E o que o Senhor quer que eu renuncie para melhor servi-lo?
Vou citar algumas coisas aqui. Devo renunciar a mim completamente. Não devo admirar a minha própria sombra. Não devo satisfazer os meus próprios caprichos. Não devo confiar no meu próprio entendimento. Não devo procurar os meus próprios interesses. Não devo permitir que a satisfação do meu ego seja o meu maior objetivo de vida. Devo sim renunciar a mim mesmo, dedicando-me a Cristo, à sua vontade e à sua glória, e ao serviço que a Ele interessa. Devo renunciar a mim mesmo a favor dos meus irmãos e do bem da sua igreja. Devo renunciar aos apetites do corpo, em benefício da minha e da sua alma. Que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos. Amém.